As pessoas falam muito, né? Quanto custa o inventário? Por que que as pessoas falam tanto do inventário? Por que que o inventário é tão prejudicial às famílias brasileiras? Por que que o inventário é um caos? Por que que o inventário é tão complicado que as pessoas não param de falar? Então eu vou te explicar. O inventário, primeiro, ele é caro. Todas as custas do inventário, com certidões, com taxas e principalmente com imposto. O imposto de transmissão causa mortes e doações, chama-se ITCMD. Esse imposto, ainda aqui no estado de São Paulo, está em 4%. Ano que vem ele vai dobrar, vai a 8% e podendo chegar a 21%. Então esse é o primeiro problema do inventário, o imposto é caro. Fora as despesas com advogado. Advogado, no mínimo, vai ser em torno de 5%, no mínimo, do total do valor de mercado do seu patrimônio. Então, começa a fazer as contas. Some aí o valor atual do seu apartamento, do seu carro, da conta bancária que você tem, aplicações financeiras. Então você vai fazendo toda essa conta e sobre tudo isso o advogado vai ter 5%. O imposto, imagine, faça todas essas contas e veja quanto seriam 8% sobre esse valor. Começa por aí, não tem outro jeito. Depois você vai ter que gastar com certidões, com taxas, a conta fica muito alta. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos pegar, por exemplo, um imóvel que custa R$ 1.500.000. Um exemplo. Vamos tirar 4%? Nós já chegamos aí a R$ 60.000 de imposto. Vamos colocar 6%, vamos colocar 4% de imposto. Sobre esse imposto, também os honorários de advogado. Então, a gente tem 4% de imposto, 60.000. 4% de honorários de advogado, é mais. Mas só para a gente fazer um pequeno cálculo. 60.000 de imposto, mais 60.000 de honorários de advogado, fora todas as taxas, certidões, registro de imóveis, que você vai ter que pagar também uma fortuna para que o filho possa receber a sua herança, ele vai ter de registrar os imóveis em próprio nome, senão esse seu filho não será o dono da herança que você quer deixar a ele. Ou seja, só de honorários de advogado e de imposto, nós temos R$ 120.000. A conta começa por aí, fora o resto. O inventário, mesmo que seja feito em cartório, ele também vai ter esse alto imposto. O cartório vai ter de cobrar esse imposto à vista de você. E você vai ter de pagar à vista. Não dá para parcelar. Não dá para você chegar para o seu advogado e dizer, olha, esses teus honorários eu posso parcelar? Ainda que o teu advogado diga, sim, pode parcelar. O imposto tem que ser pago à vista. O registro de imóveis tem de ser pago à vista. As taxas, certidões, tudo tem de ser pago à vista. Será que teu filho vai ter todo esse dinheiro? Imagine se você tem um patrimônio em torno de 10 milhões. Veja o quanto isso vai custar ao seu filho. O seu filho certamente, se ele não tiver essa quantia toda para pagar, ele vai ter de vender um imóvel para arcar com todas essas contas. E isso quer dizer perda patrimonial, ou seja, você que suou a vida inteira para adquirir o seu patrimônio, o seu filho já vai receber essa herança com um patrimônio a menos, porque ele vai ter de vender para pagar tudo isso. E se for um imóvel só? Se for um apartamento ou a casa onde você teve o seu filho, onde você criou o seu filho,
onde ele foi para a escola que era perto, onde ele sempre teve os amigos ali perto, onde ele já se casou e onde ele mora, onde o seu neto também mora. Como é que vai ficar? Ele vai ter de sair desse imóvel para poder comprar outro, sabe-se lá onde? Porque com essa perda patrimonial que ele vai ter, que a gente estima sempre em 40%, que pode chegar a 40% do valor do seu patrimônio, onde ele vai comprar o mesmo imóvel, caso seja um imóvel só? Por essas razões, a gente sempre indica a todas as famílias brasileiras a dar o primeiro passo, que é a organização patrimonial. É um planejamento patrimonial, para que os seus filhos possam receber de você todo o patrimônio que você adquiriu ao longo da sua vida com muito esforço, não é mesmo? Ainda que você tenha recebido alguns imóveis de herança ou por meio de doação, o seu filho não vai receber esse patrimônio intacto, por conta de todas essas contas, esses altos impostos, essas altas contas que ele terá de pagar. Com o planejamento patrimonial que você pode fazer já, ainda que você já seja casado, já tenha constituído todo o seu patrimônio, quer deixar ele intacto aos seus filhos e aos netos, ou também para você que ainda não formou família, para você que está começando a adquirir um patrimônio. Isso é fundamental, isso urge, o tempo urge que você comece a dar o primeiro passo em caminho ao planejamento patrimonial, porque o imposto vai aumentar no ano que vem, 2025. Agora, no domingo, nós temos já as eleições. E essa correria que vai começar esse ano e o ano que vem é para arrecadar impostos, porque é tudo muito caro. O Estado, a máquina do Estado é muito cara, independentemente de qual seja o partido político. Eles precisam arrecadar. E nós vamos pagar essa conta. O nosso patrimônio vai pagar esta conta. Nunca há uma reforma tributária para que a gente pague menos imposto, não é mesmo? Essa atitude do governo de fazer a reforma tributária é tão somente com o intuito de arrecadar mais, de poder pagar todas as despesas do governo. Então o Estado, agora, por conta da reforma tributária, teve prejuízo em alguma arrecadação, com todas aquelas saladas de letras dos impostos, que não vem ao caso agora eu relatar todo esse estudo tributário. O que a gente precisa saber é que o imposto vai aumentar, tudo vai aumentar em questão dos impostos, tributos, para que a gente possa ter uma melhora no nosso patrimônio e não ter uma perda patrimonial tão grande. A gente precisa começar a organizar tudo isso. De que forma você vai fazer? Eu vou te explicar exatamente como você vai poder fazer e se livrar e proteger o seu patrimônio desse ano que vem, que o aumento vem a galope e vai morder, vai dar uma bela mordida no seu patrimônio. Então, me siga aqui no YouTube, nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, e a gente continua a nossa conversa nos próximos vídeos. Até mais!